Meu amor pela fotografia começou quando eu era bem jovem, eu tinha 17 anos. Eu entrei na faculdade de jornalismo. Nesse mesmo ano, fui procurar outros lugares para ver se eu poderia fazer um curso de fotografia. Eu achei a Infoco e aí lá eu fiquei, assim, foi o meu primeiro contato mais com a fotografia, a história da fotografia. Aí eu fiquei conhecendo os grandes fotógrafos, conhecendo as poucas mulheres fotógrafas que existiam no mundo, Margaret Book White, Diane Arbus. E aí eu pensei, gente, eu quero ser igual a elas. Meu nome é Rosa Galditano, trabalho com documentação em geral, focado em mulheres, movimentos sociais, povos indígenas, retratos. Eu sou assim uma fotógrafa que já circulou assim em todas as áreas, mas assim o meu foco maior é na área de documentação e cultura. Comecei na área de fotojornalismo, né, no jornal Versus, era um dos jornais contra a ditadura na década de 70, e era um jornal que falava sobre a América Latina, e ali, assim, eu tive, na verdade, toda a minha escola prática. Eu conheci muitos jornalistas importantes que passaram por ali, pessoas, assim, que fizeram uma diferença na história do jornalismo brasileiro. No começo da década de 80, fui trabalhar para a grande imprensa, fui fotógrafa contratada da Folha de São Paulo, da revista Veja. Eu fundei a agência Fotograma com mais dois fotógrafos, que foi baseada na Magnum, né, de Paris. No começo de 2000, eu acabei saindo da Fotograma e eu fui assim trabalhar sozinha. Fundei o Estúdio R, que é a empresa que eu trabalho até hoje. Essa época foi uma época de grande ebulição, né? Era uma época de transição, começou a abertura, os militares começaram a ver que não iam segurar, os movimentos sociais estavam bem organizados, né? As comunidades de base nas igrejas católicas tinham uma grande influência na população, no movimento dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Então, eu fotografei toda essa ebulição para o jornal. Então, eu tenho fotos do Lula de antes de ele entrar para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Ah, depois ele entrou para o sindicato. Ah, greve geral, vai lá, Rosa, fotografar. Aí lá ia eu de madrugada fotografar o pessoal não entrando nas fábricas, fazendo piquete nas portas das fábricas. Onde tinha bochicho, eu ia. Onde tinha confusão, onde tinha gente se manifestando, eu ia. Então, a gente acompanhava de perto todos esses movimentos. Foi uma época assim de muita ebulição e efervescência. E a sociedade não aguentava mais aquela repressão toda que existia, censura. A polícia podia entrar na sua casa sem um mandato de segurança e prender as pessoas, levar. As pessoas eram torturadas, desapareciam, eram mortas. Às vezes eu chegava no jornal, no Versus, e falava: cadê todo mundo? Aí foi todo mundo para o DOPS, todo mundo preso. Os censores vinham dentro da redação, ler tudo que era publicado e ver tudo que era publicado e censurar tudo. Foi uma época muito difícil do Brasil, que surgiu na Veja a pauta de fazer, não sei como, nem porquê, em plena ditadura, uma matéria sobre as lésbicas no Brasil. E aí eles me falaram: olha, a gente quer que você fotografe. Tem um lugar que chama Ferros Bar, que é o único bar em São Paulo onde as lésbicas se encontram. A gente quer que você vá lá e você faça fotos dessas mulheres. Tá aqui uns filmes e depois a gente vai te pagar por isso. Eu falei: tá. Naquela época a Veja tinha, eu acho que uns 20 fotógrafos no staff, em todos os estados brasileiros. E eles pediram essa pauta para todos os fotógrafos, só que eles eram homens, né? E ninguém conseguiu fazer. E aí, quando eu fiquei um mês indo lá, aí chegou uma hora, ela falou assim: ah, tem, aqui nessa rua tem uma boate, chama Boate Dinossauro, você quer ir lá fotografar à noite? Eu falei: quero. Então, eu fui meio que me enturmando, e aí eu levei um mês até eu fazer todas as fotos e pensar: bom, agora eu tenho um ensaio. Levei lá para eles, quando eles viram, eles não acreditaram, né? A Veja não publicou o trabalho, que tinha tudo a ver com a ditadura, né? Teve a repercussão nacional por causa da Bienal, coreografias do impossível, e eu fiquei com esse material guardado muitos anos no meu arquivo. E um dos editores da Bienal, pesquisando o assunto, chegou no meu site, descobriu essas fotos no meu site, e ele me ligou, o Hélio Menezes. Eu fui fazer uma reunião com ele e eu falei: mas eu tenho tanto trabalho de tantas outras coisas, por que que você quer esse material? Ele falou assim: porque
esse teu material é um material único. Eu nunca vi nada parecido. E depois, realmente, a gente pesquisando, teve uma moça que veio fazer uma matéria comigo e que pesquisa sobre lésbicas. Ela falou que no mundo tem dois materiais, ensaios feitos sobre lésbicas, que um é esse meu e o outro é de uma moça que também fez em 79 nos Estados Unidos, mas ela era lésbica, que não é o meu caso. Ela começou a fotografar as amigas e aí ela começou a viajar, ela fez um livrinho, ela vendia esse livrinho com o dinheiro, ela ia fotografando mais gente, e ela fez um arquivo sobre isso. E ela falou que os dois grandes ensaios nessa área que existe no mundo é esse dessa moça e esse meu. Aí que eu me dei conta da importância do trabalho, porque até então esse trabalho estava lá, guardado numa gaveta, e eu falo para o Hélio que ele fez eu abrir a gaveta e jogou luz dentro do meu trabalho, porque eu não tinha ideia de que esse trabalho era um trabalho que historicamente veio a ser tão importante.